Quem veio no culto de manhã aí? De manhã, levanta a mão. Só o remanescente. Mas glória a Deus, né? Deus também opera na vida dos remanescentes. Amém? De manhã foi pregado sobre o significado da Páscoa, né? Que o significado da Páscoa para mim, para você, para nós cristãos, é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, né? Não é o coelho, é o cordeiro. Amém? Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, capítulo 3. Perdão, Lamentações, é porque é o mesmo, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos entender nesta noite sobre esta lamentação de Jeremias. O lamento faz parte da vida de todo ser humano. Afinal, somos imperfeitos, né? O lamento é o choro da alma. O porquê que o profeta Jeremias estava lamentando, o porquê que ele escreveu esse livro de lamentações, né? Lamentando ali a situação ali do povo de Judá, que estava ali em cativeiro na Babilônia. Então ele fez um grande lamento, né? Para muitos ali não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Mas você vai ver que tem esperança. Teve esperança para aquele povo, teve esperança para Jeremias, para muitos que estavam ali exilados na Babilônia. E a esperança está aqui nesta noite, a qual nós estamos cultuando a esperança, nosso Senhor Jesus. Lamentações capítulo 3, do versículo 19 ao 26, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Amém, igreja? Como é bom aguardar a salvação do Senhor. Profeta Jeremias estava profetizando ali, Deus vai castigar vocês, né? Deus vai punir vocês, ao ponto de que o rei, naquela época, o rei Zedequias, ele via o profeta Jeremias como um falso profeta. Ele queria ouvir só bênçãos. Quando vinha uma profecia sobre punição, não, aí não é de Deus, você é um falso profeta. E o porquê que Deus permitiu que o povo de Judá viesse a ser exilado na Babilônia por Nabucodonosor? Porque o povo de Judá se encontrava na desobediência a Deus. Eles abandonaram a Deus. Eles começaram a idolatrar outros deuses. E nisso Deus já estava avisando que Deus ia entregar esse povo na mão do rei Nabucodonosor. Deus ia punir. Então tudo aquilo que nós praticamos tem uma punição. De manhã eu falei, nós cristãos, nós não seremos condenados à morte eterna. Amém? Mas nós seremos julgados pelas obras.
porque não é porque eu sou cristão que eu vou fazer de qualquer jeito. A obra de Deus, ela não é feita de qualquer jeito. E no povo ali do Judá, eles estavam vivendo ali, desenfreados. Eles estavam numa situação ali precária. E quando o povo de Judá, ali aquela região de Judá, ela é invadida pelos babilônicos, nem todos vão ser exilados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele escolhe ali os melhores, né? Os melhores, que eu falo assim entre aspas, os homens sábios, né, inteligentes, escolhe ali aqueles homens que têm alguma profissão, como o ferreiro, que trabalham na construção de alguma coisa, de um templo, de alguma coisa, homens capacitados para fazer alguma coisa lá na Babilônia, para trabalhar para o rei. E nesse exílio, Daniel também vai junto. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que lá na Babilônia os nomes deles são trocados, né? Os nomes desses 3 homens são trocados. E Daniel não se corrompe com as iguarias do rei, e nem tampouco os Ananias, Misael e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo eles estando ali naquela situação de exílio, eles não se contaminaram. Eles não se contaminaram. Jeremias, ele já estava acorrentado para ir para a Babilônia. E aí o rei dá uma ordem ali para o seu comandante, quando o rei viu Jeremias, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele deu uma opção para Jeremias, se você quiser ir com a gente, você vai. Se você quiser ficar, pode ficar. Jeremias fica em Judá. Muitos ficaram ali em Judá. O exército de Judá, juntamente com alguns príncipes, algumas pessoas ali que tinham ali uma situação financeira melhor, muitos deles fugiram para o Egito. Os pobres que não tinham condições financeiras ficaram em Judá. O rei Nabucodonosor não quis saber deles. Em Lamentações diz que eles viveram ali um momento terrível ali em Judá. O rei Zedequias furaram os seus olhos e automaticamente ele foi morto também, né? Foi morto. E muitos que estavam ali em Judá estavam passando uma situação deplorável. Primeira coisa, o rei destruiu o templo de Jerusalém. E o que o templo de Jerusalém significava para este povo, igreja? A arca da aliança no templo, o que significava para esse povo? Deus está com a gente. Deus está conosco. Aonde a arca da aliança está, Deus está. Mas, assim, não estou querendo falar que Deus ele está dentro daquela arca, não. Ali era uma simbologia, era simbólico. Representava a presença de Deus no meio do povo, porque nosso Deus é grande. E quando destruíram ali o templo, os babilônicos pegaram os utensílios da casa de Deus, da casa do Senhor, queimaram tudo, o templo ali, queimaram tudo. E aí o que veio ali na mente do povo de Judá foi o quê? Deus nos abandonou. Deus queria mostrar para esse povo que ele não se limitava àquele templo. Que mesmo depois que a arca, depois dessa invasão babilônica, a arca sumiu. Deus queria mostrar para este povo que para adorar a Deus não precisava daquele templo, porque lá no Novo Testamento, quando Jesus ele conversa com aquela samaritana, né? O que Jesus fala para ela?
Primeira samaritana fala assim para Jesus: como o Senhor, sendo um homem judeu, porque eles não se comunicavam, como o Senhor, sendo um homem judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água para beber. Jesus foi ali numa missão, né? De reconciliar aquele povo com o povo judeu, reconciliar com Deus também através dele. E aí Jesus fala assim para ela assim: essa água aí, a gente bebe e volta a ter sede. Mas a água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Amém? Essa água nós estamos bebendo agora, se você crê pelos olhos da fé. Essa água é a palavra de Deus que limpa a nossa alma, limpa a nossa mente, porque a nossa mente tem que ser renovada. Nós temos que ter a esperança ainda em Deus. Eu não sei o que você está passando. Você entrou aqui por essas portas, talvez você possa estar passando por algo. Mas é você crer que ainda há esperança. Porque o próprio Deus, usando o profeta Jeremias, disse: eu vou trazer de volta o meu povo do cativeiro. 70 anos na Babilônia, 70 anos em cativeiro. Já pensou? Quantos anos eu e você perdemos lá no mundo? A gente estava em cativeiro. A gente estava aprisionado. Mas aí o tempo de Deus chegou na minha vida e chegou na sua vida. O tempo de Deus chegou para mim e para você. O tempo de Deus chegará para você, para sua família, chegará para os seus vizinhos, para os seus amigos, porque ainda há esperança. Muitas famílias aprisionadas nas drogas, no mundo do álcool, achando que aquilo ali, tá bom, isso aqui é bom demais, todos nós vamos morrer. Não tem nada não, está aprisionado. Mas há esperança para essas pessoas, assim como teve esperança para mim e para você. Porque Jeremias, a alma de Jeremias chorava. O povo de Judá passou uma situação tão terrível que muitas crianças, mulheres, homens, jovens, estavam morrendo de fome. Você sabe o que é morrer de fome? Mas que eu falo morrer de fome, não é a pessoa estar viva não, meu irmão, e com fome não. Morrer é morrer mesmo. Essa carne aqui, morrer, partir dessa terra para outra. Eles estavam morrendo de fome, ao ponto das mães pegarem seus filhos e comerem. Olha que fome. Olha só o que esse povo estava passando. E o profeta Jeremias diz que uma das causas das quais esse povo foi para o cativeiro foi por causa dos seus líderes. Os seus líderes, eles estavam totalmente sem nenhum tipo de reverência a Deus e obediência ao Senhor Deus, a qual Deus já tinha tirado esse povo da onde? Do Egito, que foi pregado hoje de manhã, a libertação do Egito. Então, quando um país está passando por algo, a gente fala assim: a África, muitos morrem de fome. Realmente, a fome é terrível. Muitos morrem pela espada, muitos morrem de várias maneiras. Mas nós temos que entender, esse povo, ele tem que buscar a Deus. Muitos países têm afundado cada vez mais, porque a África é um dos países que lá é bruxaria, lá é pesada.
a feitiçaria, os bruxos lá, eles flutuam, se você não sabe disso. Eu já vi um vídeo já na internet que lá ou você é cristão ou não é. Se ficar no meia boca, aí fica difícil. Ou é ou não é. Então esse país, eles têm milhões de deuses. Vai adorar um rato, adorar um coelho, adorar o boi, adorar qualquer tipo de espécie de animal, e esquece de adorar aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a vida deles e para salvar a minha vida e a sua vida. Por isso que nós temos que adorar o Cordeiro. O Cordeiro mudou a nossa história. Na minha vida não tinha mais esperança, mas Ele mudou a minha história. E é por isso que nesta noite, se você entrou aqui neste lugar sem esperança, Mateus capítulo 11, abra comigo. Olha o que Jesus tem para mim e para você nesta noite. Ainda há esperança. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, você que está sem esperança. Olha o que Jesus fala para você nesta noite. Venham a mim, vocês que estão cansados. Chega um momento na nossa vida que a gente não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas Jesus fala assim para você, ó: tão somente creia. Vai nessa tua força, eu vou com você. Quando você chega numa situação, não aguento mais, o Espírito Santo de Deus vai e intercede por você. Porque a própria palavra do Senhor fala, quando nós estamos fracos, Deus intercede por nós, através do Espírito Santo de Deus. Porque realmente, igreja, a gente não está bem todo dia, não. Se você vai conversar com uma pessoa, rapaz, todo dia você conversa com essa pessoa, a pessoa, estou bem. E às vezes ela não está, mas ela não quer demonstrar, ela não quer falar. É normal do ser humano. Isso é uma defesa. Isso é um tipo de defesa. Não quer dizer que ela está errada. Porque às vezes você vai encontrar um problema para alguém e a pessoa, em vez de resolver, tentar te ajudar, acaba piorando mais ainda. Então é melhor você começar a falar com Deus. Deus, me fortalece, me ajuda, porque a minha esperança está no Senhor. O profeta Jeremias: eu ainda esperarei no Senhor. Você que entrou aqui nesta noite, continue esperando no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: vocês vão pelejar. Vocês não vão ter que pelejar, porque eu pelejarei por vocês. Então é isso que a palavra de Deus traz, a esperança. E eu vos aliviarei. Você vai aliviar o quê? Você que entrou aqui nesta noite, você está sentindo alguma dor? Sejamos sinceros diante de Deus. Eu estou sentindo alguma dor? Porque para aliviar, a pessoa tem que estar sentindo algo, está sentindo uma dor. Quando você se machuca, é uma dor terrível, né? Aquele machucado que dói mesmo, até a alma. Aí você vai, toma um remédio, aquela dor vai passando aos poucos, e quando pensa que não, você está aliviado daquela dor. As mães estão gestantes, uma alegria, 9 meses ali carregando o filho no seu ventre, e aí muitas mães sentem dores. Tem umas que nem sentem dores mais, já acostumou.
Mas e aquelas mães que sentem dores mesmo ali na hora do parto? E depois aquela dor desaparece e a alegria dela é ver o filho dela no colo dela. Que alegria, né? Então Jesus, ele fala: venham a mim, eu sou a esperança para você nesta noite. Porque nós estávamos exilados. Aonde que eu estava exilado, Adriano? No mundo. Estávamos nas mãos do Deus desse século. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Nós fomos restaurados, nós começamos a enxergar a verdade através da iluminação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque teve esperança. Nós pensávamos que não tinha mais jeito. Eu pensava que não tinha mais jeito. Quantos que estão aqui nesta noite pensavam assim: não tem mais jeito? Já viveu uma situação dessa? Não tem mais jeito para mim. Mas nesta noite Deus fala assim: ó, teve jeito para você. A esperança chegou na sua vida. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela mulher que andava encurvada, há não sei quantos anos, se não me falha a memória, 38 anos, andava encurvada. Pensa só que situação, pensa só que fardo. Aí Jesus chega na vida dela e cura aquela mulher e ela fica ereta. Sabia que nós andávamos assim? Não digo fisicamente, mas espiritualmente falando. Sem Cristo nós andávamos assim, ó. Aí Cristo entrou na nossa vida e nós ficamos ereto e olhando para o alvo, olhando para o céu. Porque Jesus Cristo é o nosso alvo. Que nem aquele louvor lá que diz assim, ó: meu alvo é Cristo. Quando nós estávamos no mundo, o nosso alvo era o pecado. Aí quando Cristo nos achou, nós fomos achados de Cristo, o nosso alvo agora é Cristo, porque Cristo mudou a nossa história. Cristo mudou a nossa memória. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha só o que está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que quando nós oramos, Deus ele pega ali as orações e coloca dentro de uma taça de ouro. E ali o anjo ali leva para Deus. E depois Deus responde, jogando incenso sobre a terra. E Deus fala com a terra, respondendo as orações através dos relâmpagos, através dos trovões. E as nossas orações são ouvidas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Salmo 56, verso 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha só, as nossas lágrimas estão anotadas no livro, em um livro. Você vê a esperança de muitos que foram libertados, curados, no tempo em que Jesus esteve na terra. O cego,
o cego Bartimeu, ele jazia ali à beira do caminho, à beira da estrada, mendigando. E quando ele ouviu que Jesus ia passando, o que foi que ele fez? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí muitos que estavam ali à volta de Cristo começaram a repreender ele: cala a boca, rapaz, fica na sua aí. E aí, quanto mais as pessoas falavam para ele calar a boca, mais ele clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. Isso é uma esperança. Ele tinha a esperança de que ele ia sair daquela situação. Ele não se acomodou. E ele podia muito bem pedir para Jesus assim: eu não quero que o Senhor me cure, eu quero dinheiro. Me dá uma moedinha. Jesus chega até ele e fala assim: o que você quer que eu faça por você? Aí que o cego ele fala: eu quero ver. Aí Jesus fala assim para ele: então veja. Apóstolo Pedro entrando ali no templo para orar. E tinha também ali um homem mendigando, paralítico mendigando. E ali quando Pedro está entrando no templo, eu estou contando uma história de pessoas que não, para olhando assim, ó, nossa visão humana, esse aí não tem mais jeito, é só a morte, não tem mais esperança para ele. E ali ele olhou para Pedro e falou assim, ó, esperando que Pedro ia dar uma esmola para ele. O que Pedro fala para ele? Ó, não tenho ouro e nem prata. Olha que ousadia, irmão, igreja. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Que autoridade, né? Você quer ser ousado desse jeito? Você quer ter essa autoridade com Cristo, no nome de Cristo? Ainda há esperança. Você não está aqui nessa terra à toa, porque se você está aqui neste lugar é porque Deus ele quer falar assim para você, ó, eu quero te usar. Eu quero te usar. Ainda há esperança para você. Porque Deus não nos chamou para ficar entre quatro paredes. Ele quer que nós venhamos a falar, a anunciar esperança para aquelas pessoas que estão lá sendo escravizadas pela doença, escravizadas pelo pecado, sem esperança. Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Salmo 30, verso 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Agora essa aqui todo mundo conhece, ó, Eclesiastes capítulo 3. Versículo famoso, hein? Esse aqui qualquer um conhece. Há um tempo de chorar. Olha o que Deus fala para mim e para você. Há um tempo de você chorar, meu filho, minha filha. Há um tempo de você rir. Há um tempo de você prantear. Há um tempo de você dançar. Tem um tempo de você plantar. E tem um tempo de colher. Às vezes a gente planta agora e já quer colher. O tempo da plantação, da colheita, leva tempo. E muitas vezes isso faz com que nós venhamos a perder a esperança. Não tem mais jeito. Eu planto, mas não colho nada. Mas Deus fala para mim e para você: o tempo chegou. Isso que eu estou falando para vocês aqui nesta noite, igreja, é com a fé que eu tenho
a pequena fé que eu tenho, o tempo de colher chegou. Amém? Para nós finalizarmos, Romanos, quem quiser abrir a palavra do Senhor pode ficar à vontade. Romanos, capítulo 12, a nova vida, a esperança nos alcançou Jesus e nos deu uma nova vida. O povo no exílio, quando os assírios, o Império Medo-Persa, eles baniram ali os babilônicos, eles acabaram com o Império da Babilônia, e aí o imperador Medo-Persa falou assim para os judeus que estavam na Babilônia: podem ir para suas casas. O livramento de Deus veio para aquele povo. Podem ir, vai para suas casas. Mas ele tinha uma estratégia, ele tinha um tipo de estratégia. Nabucodonosor tinha outro tipo de estratégia, que era centralizar as pessoas que eram levadas cativas na Babilônia. O imperador Medo-Persa da Síria, ele deixava você, entre aspas, livre, pode retornar às suas casas, mas você tinha que pagar tributo a ele. Você estava na mão dele, você tinha que ficar na mão dele. E o povo de Israel, de Judá, foi passando por tantos sofrimentos, né? Que aí depois do Império Medo-Persa, aí vem os gregos, e assim por diante, depois vem os romanos. E na época do Império Romano, os judeus, eles estavam clamando por quem, igreja? Um libertador. E quem apareceu? Só que eles queriam fazer Jesus de quê? O que eles queriam fazer com Jesus? É o rei. Fazer de Jesus um rei terreno. Só que Jesus falava assim, ó: meu reino não é dessa terra. Quando Jesus percebeu que os judeus queriam fazer ele como um rei, para tentar banir ali os romanos, o Império Romano, Jesus ele fugia, ele se isolava no monte, porque a intenção de Jesus não era ter reino aqui na terra. A missão dele era povoar os céus. Em Romanos capítulo 12, a nova vida, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Era isso que Deus queria daquele povo de Judá. Mas o povo de Judá escolheu o quê? Eu não quero obedecer a Deus. Eles se esqueceram. Quando Deus falou assim, ó: passem de gerações em gerações o livramento que eu dei para vocês. Eles esqueceram o livramento. Nós não podemos esquecer o livramento de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos. Se nós esquecermos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós vamos padecer. Por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jeremias, ele tinha a esperança. E Deus realmente, ele mudou a história dos judeus. Hoje, Israel é um país independente, reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Fala para mim, é Deus ou não é Deus? Um povo que jazia em cativeiro, um povo que jazia na escravidão.
sendo dominados por impérios, maltratados, mortos. Aí aqui em Romanos capítulo 12, para nós finalizarmos, e o culto racional a Deus, é isso que Deus pede para nós. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era isso que Deus queria que esse povo viesse a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer que nós venhamos a experimentar, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é só destruição, porque a própria palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos. Certa vez eu estava, quando eu morava lá em São Paulo, para finalizar, né? Morava lá em São Paulo, e aí eu saía para evangelizar nas ruas. Antigamente. Hoje é difícil você encontrar alguém evangelizando nas ruas. Aí eu fui conversar com um rapaz. Aí ele falou assim: rapaz, morrer, todo mundo vai morrer, cara. Ele bebendo, fumando, todo mundo vai morrer um dia. Se você não beber e não fumar, você vai morrer de todo jeito. Se você bebe, você morre. Se você não bebe, você morre. E aí, como é que fica a situação? Mas tem um problema. O ruim é depois dessa morte aqui. Depois dessa morte é que vem a consequência. Tem muitos jovens que, infelizmente, eles pensam assim: não, eu vou curtir balada, e quando eu tiver velhinho aí eu aceito Jesus. Não dá nem tempo, porque são tragados. Tem muito, deixa a vida me levar, eu vou curtir minha vida, aí quando eu tiver aposentado, aí eu aceito a Cristo, aí eu viro crente, viro um cristão. Esse pensamento tem que sair da vida desses jovens, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então a nossa esperança é Cristo. A esperança chegou na vida do povo judeu, né? Ao ponto deles se tornarem independentes e não serem mais escravizados. E a esperança chegou na minha vida e na sua vida, amém? Se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor nesta noite. Nós vamos oferecer um louvor ao Senhor nesta noite, o dizendo o quão lindo esse nome é. O nome de Jesus é maravilhoso, amém? E terminando o louvor com a oração silenciosa, os irmãos estão dispensados em nome de Jesus.